Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um vídeo falando sobre a importância do templo. Eu gostaria que os irmãos pegassem aí a sua Bíblia comigo para nós, mais uma vez, se aprofundarmos na palavra do Senhor. Amém? Gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia Sagrada. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Gostaria de ler um texto com vocês. Nós temos feito vídeos breves acerca desse tema, lembrando que não quero causar nenhuma polêmica, não quero causar nenhum transtorno, eu só quero apenas expor a palavra de Deus, amém? Gostaria de mostrar para você a importância do templo, de nós estarmos no templo, como disse aí nos vídeos anteriores. Eu gostaria de explanar mais esse texto com você, abrir, compartilhar, como digo sempre, compartilhar esses tesouros do reino com você. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o verso de número 1. Diz assim: Pedro e João subiam juntos. Vou repetir. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Então presta atenção, depois que Cristo, em Atos capítulo de número 1, Cristo deu mandamentos, Cristo deu um seminário para eles de 40 dias, depois da ressurreição que ele ficou na terra, deu um seminário para os discípulos. E logo depois disso, a Bíblia fala assim que Jesus dá uma promessa para ele, deixa a promessa, a mesma promessa que tinha deixado lá no livro de João. Ele fala assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Em Atos capítulo 1 ainda, no meio desse seminário, ele libera essa palavra profética para os discípulos. E os discípulos, depois da ascensão, que os 500 que estavam ali juntamente com ele, somente 120 permaneceram orando e crendo na promessa. Então vamos lá, é uma lição já, antes de a gente entrar aqui, já é uma lição para você. Saiba que para Deus cumprir a promessa na sua vida, você precisa ir até o fim. Você não pode parar na metade, ou você não pode parar depois do início, você precisa ir até o fim. Quando você vai até o fim, Deus cumpre a promessa na sua vida. Havia 500 na ascensão, mas porém somente 120 experimentaram naquele dia, Atos capítulo 2, experimentaram a glória de Deus, o poder do Espírito Santo. Então eu quero que você preste bem atenção nisso. Não pare. Se Deus liberou uma palavra profética para a tua vida, creia que tudo vai se cumprir na tua vida. Amém? Então vamos lá. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração. E certo homem coxo de nascença era carregado, a quem punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vamos lá, vamos explanar rapidamente esse texto. Primeiro, Pedro e João subiam juntos. Todos nós sabemos que lá em Mateus capítulo de número 16, no verso de número 18, Jesus, e versos de número 18 e 19, Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro. Depois que Pedro diz que Cristo ele era o Filho do Deus vivo, a Bíblia fala assim que logo após isso, Jesus libera uma palavra sobre Pedro, falando assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, alguns dizem que é Cristo, alguns dizem que é a revelação que Pedro teve, a rocha. Sobre esta revelação que você teve, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, ou as portas do Hades, melhor dizendo, não prevalecerão contra ela. Aí no verso número 19 ele fala assim: Pedro, eu te entrego as chaves dos céus. Ou seja, Pedro recebeu a chave da parte de Jesus. Então nós bem sabemos que Pedro é o líder dos discípulos. Pedro é o pastor, aquele que vai pastorear, o pastor líder dos discípulos. Então Pedro, sendo líder, ele está andando com João, que é o seu liderado. Então nós vemos que o líder, juntamente com o liderado, estão juntos subindo para ir ao templo na hora da oração. Então vamos lá. Um ensinamento que nós temos nessa palavra, nesse verso número 1 é o seguinte:
Muitas das vezes, e muito claro isso, falta isso nos nossos dias. O que é? O líder e o liderado andarem juntos. O líder e o liderado, perdão, orarem juntos. O líder e o liderado estarem juntos na mesma visão, na mesma comunhão, no mesmo espírito. E a gente vai ver na sequência do texto, a gente vai perceber a importância de eles estarem juntos, o líder e o liderado. Então, encimado no nosso tema, eles estão subindo para orarem no templo. Então já é mais uma prova que eles estavam juntos a caminho do templo para orarem. E todo dia a Bíblia fala assim no verso 2 que havia um coxo que era carregado todos os dias à porta do templo. Por que a porta do templo? Primeiro, os coxos ou qualquer pessoa que tinha algum defeito não podiam entrar no templo. Eles não podiam entrar de maneira nenhuma. Então eles ficavam na porta esmolando, pedindo esmolas, ajuda a pessoas que estavam entrando para o templo. Mas o que eu acho interessante é alguém sempre levava ele lá. Alguém sempre levava ele lá para esmolar. Então vamos pensar comigo aqui, meus irmãos. As pessoas levavam aquele coxo para esmolar. Você acredita que tem pessoas... Eu vou fazer uma simbologia aqui desse coxo com pessoas. Vamos lá. Pessoas que são levadas por outras pessoas até o templo. Vocês acreditam que tem pessoas que vão para o templo, vão em direção ao templo, mas primeiro, elas não entram no templo. Elas não entram para adorar a Deus. Elas, na verdade, entram com o seu corpo, mas a sua mente está fora. E a segunda colocação que eu quero fazer é, na verdade, eles não vão para adorarem a Deus ou para prestarem um culto ao Senhor, como está descrito em Romanos capítulo 12. Na verdade, eles vão para esmolar, para pedir esmolas para Deus. E Deus, o nosso Deus soberano, não tem esmola para nos dar. Nós, como filhos, como herdeiros, nós somos herdeiros de tudo, meus irmãos. Somos co-herdeiros com Cristo e herdeiros de tudo. Se nós somos esposa, eu disse isso esses dias na igreja, se nós somos esposa, pode ver que Jesus deixou algo para nós como igreja, como esposa. O que quando você casa com a sua esposa, o marido, normalmente acontece assim, o marido casa com a esposa ela herda o sobrenome do marido e coloca em seu nome. E Cristo, quando ele foi, lá em Mateus capítulo 28, quando ele foi tomado ali, ele falou assim, quando ele ressuscitou, ele falou para os discípulos, em meu nome. A partir de agora vocês vão usar o meu nome. Por quê? Porque lá na cruz, quando eu fui ferido com aquela lança do meu lado, eu gerei a igreja, assim como Adão dormiu em profundo sono lá no Éden, e do seu lado foi tirado da costela a sua mulher. Assim também Cristo na cruz foi ferido do lado, e ali gerou a igreja. Então ele estava falando para os discípulos assim, eu gerei vocês é minha igreja. E porque eu gerei vocês, vocês podem usar o meu nome. Por quê? Porque vocês, a gente está desposado, a gente vai se desposar. Agora eu vou lá criar uma morada para nós, vou estabelecer uma morada para nós lá no céu, e assim que eu estabelecer, eu volto para buscar. Que esse era o trâmite do casamento judaico. Amém? A promessa, o desposamento e as bodas. E assim, Cristo ele fez conosco. Estamos na fase do desposamento. E já no arrebatamento, participaremos juntamente com ele das bodas. Então, vamos voltar ao texto aqui. Então, existem pessoas que vão ao templo para esmolar, meus irmãos. E isso é muito sério. Pare de esmolar. Vai para o templo para adorar a Deus. Amém? Você tem que ir prestar um culto ao Senhor. Não vai para esmolar. Saiba que você é cordeiro com Cristo e você tem direito a tudo. A tudo, quando eu digo, a toda a riqueza espiritual, tudo aquilo que Deus tem para você. Ele tem liberado para você, e você pode
todas as coisas naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece quem é? O seu marido, é o seu esposo, que é Cristo. E você pode sim, através do nome dele, como ele prometeu para os discípulos, expulsar demônio, curar enfermos. Se tomar alguma coisa mortífera, dano algum nos fará. Amém? Então vamos lá. Ele sempre ficava na porta, aquele coxo, nunca entrava. Como eu disse, uma das possibilidades de ele não entrar é porque não podia entrar. Mas existem pessoas que nunca entraram num culto. Elas entram no templo, mas nunca participaram do culto. Na verdade, elas ficam na porta, assim como esse coxo. Elas entram na igreja, aliás, elas entram no templo, mas não entram no culto. Culto é diferente de entrar no templo, amém, meus irmãos? Ana, por muitos anos, durante 25 anos, foi para o templo. Até que um dia, segundo os historiadores, foi 25 anos para ter, pedindo, orando para ter Samuel. Até que um dia ela entrou no culto. O dia que ela entrou no culto, que ela entendeu que não era para pedir esmolas, porque pedir um filho, pastor, é pedir esmolas? Não é, querido. Não é pedir esmola, pedir um filho. Mas ela entendeu que o culto primeiro é para Deus. Então ela falou assim, Senhor, antes de eu receber, se o Senhor me der, eu te dou. Porque o culto é para o Senhor. O culto é o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Então nós precisamos entender que estar no templo para ir cultuar o Senhor, nós temos que dar aquilo que é devido. No Salmo fala assim, dai ao Senhor, pagai o tributo ao Senhor, dai a Ele aquilo que lhe é devido. Amém? E a gente entende que aquele homem só esmolava no templo. Eu não vou mais explanar esse texto, porque senão a gente vai chegar até o final e já vai virar já vou partir para o outro sentido. Então vamos lá. Então Pedro e João estavam juntos, subiam para o templo. Então é isso que eu quero falar para vocês, meus irmãos. É importante nós estarmos juntos com o nosso líder, com nossos irmãos, orando no templo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E como aconteceu esse milagre aqui com esse homem, esse milagre poderoso, a Bíblia diz assim que, e vendo Pedro e João, que iam dispostos a entrar no templo, rogava que lhe dessem esmolas. E Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse-lhe, olha para nós. Ou seja, presta atenção, tanto o líder quanto o liderado que subia para o templo para orar eram exemplos. Tanto o líder quanto o liderado eram exemplos. Então presta atenção, precisamos hoje muito, estamos carecendo de exemplos, meus irmãos. Exemplos a ser seguido, tanto do líder quanto do liderado. Amém? A gente cobra muitos pastores para ser exemplo, mas na verdade nós como ovelhas não estamos sendo exemplo. Então em nome de Jesus Cristo, entenda isso. Você precisa ser exemplo também, você que é liderado por alguém. Não cobre do seu líder apenas a santidade ou o exemplo, sendo que você, como liderado, não tem sido exemplo também. Claro que primeiro, não posso tirar a responsabilidade, primeiro a nossa. Nossa, como líderes, né? Precisamos ser exemplo primeiro, com certeza. Mas só que os liderados também precisam ser exemplos. Por isso que os dois disseram, olha para nós. Porque eles tinham uma vida de exemplos, uma vida de transparência, de espelho de Cristo. Eles eram espelhos de Cristo. Por isso que eles falaram assim, olhe para nós. Um dia Paulo falou assim, se você não consegue imitar Cristo, imite a mim. Então preste muita atenção no que eu vou dizer para você. É importante nós termos testemunho. A maior pregação não é apenas subir em cima do púlpito e pregar. A maior pregação é quando nós damos um testemunho. Não falamos nenhuma palavra com nossos lábios, mas com o nosso testemunho nós pregamos a palavra de Deus. Amém? Então aquele homem foi curado por quê? Porque eles usaram o nome de Jesus. O nome que eles deixaram, Jesus deixou como herança para eles. Então o que eu quero dizer para vocês? Quando você está em comunhão com o seu líder, quando vocês são exemplos, dois juntos, e vocês usam aquilo que Jesus deixou para nós, que é o nome, pode ter certeza, havendo comunhão, unidade, exemplo, pode ter certeza, meus irmãos, o nome do Senhor vai funcionar. O nome do Senhor vai ser eficaz na vida daquele que você profetizar em cima do nome do Senhor Jesus. Então presta atenção, o nome do Senhor Jesus não funciona para todos. Tá doido, pastor? O senhor está tirando o poder do nome de Jesus? Não,
Não estou tirando. Quem lembra dos filhos de Cefas, que disseram assim: nós te expulsamos vocês no nome de Jesus que Paulo prega. Aí os demônios que estavam lá falaram assim para eles: eu conheço Jesus e também conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. E deram uma surra neles. Então preste muita atenção. O nome não funciona para todos, só funciona para aquele que é noiva. Aquele que é noiva e carrega o nome com ela, consigo, o nome funciona. Então fica com essa pequena reflexão, com essa pequena aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você possa seguir a gente aí no canal. Se inscreva aí no canal, segue a gente, para que nós possamos juntos compartilhar desses tesouros do reino e pregar a palavra do Senhor juntos. Amém, meus irmãos? Beijão no coração, que Deus abençoe a todos vocês.